Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar fazendo aqui uma instalação do Ubuntu Server. Tenho aqui algumas máquinas virtuais setadas para o pessoal que quer fazer um lab ou quer setar uma máquina virtual. Normalmente isso só vai mudar se tu vai estar fazendo num servidor ou fazendo num lab próprio, né? Talvez no Proxmox ali alguma coisa, mas a ideia é a mesma. Então, para te fazer a instalação do Ubuntu Server, normalmente tu vai ter que baixar uma ISO. Para te estar baixando essa ISO, tu vai estar utilizando aqui a pesquisa na internet do Ubuntu Server. Ele vai te lançar para a página do Ubuntu. Eu já tenho ela aqui baixada, a minha não necessariamente é a mais atual, mas eu baixei, se não me engano, a LTS. No caso aqui no site, tu vai ter as opções LTS para baixar, tem suporte de longo prazo. Então vocês vão estar baixando aqui, ela vai vir como ISO. Tem outras aqui que vocês podem estar utilizando, que é a 25.10, mas em servidores de alta disponibilidade não é interessante que tu utilize. Tem as atualizações mais recentes, isso pode causar aí alguma quebra de pacote, alguma coisa que não está previsto, então eles fazem essa troca, né? O LTS é mais estável que a mais recente. Tu tem várias formas de baixar, tu pode baixar por torrent aqui, ou tu pode baixar por os lançamentos anteriores e por arquitetura diferente que tu estiver usando aqui. Então para arquitetura ARM, arquitetura de RISC-V, né? Ou as da IBM, tu vê por aqui. Eu já tenho a ISO, então não vou estar baixando, ela já está setada aqui na minha máquina virtual. Aqui tá com as configurações de display aqui, até inclusive posso aumentar isso daqui. Eu utilizei, tá com 2 GB de memória RAM, pode usar 4 GB, habilita o PyNX, acredito que seja isso, desabilita o áudio, tudo que tu puder desabilitar que tu não for usar, pode desabilitar. Tô usando em modo bridge para entrar, fazer parte da rede aí. Deixa eu ver só quando é que eu tô usando de armazenamento, 15 GB. Beleza, vamos lá, vou dar um iniciar aqui na máquina. A ISO basicamente aqui tem, por exemplo, a ISO ela vai ficar aqui, ó, 24.04.13, é um antes ainda do que tá no site agora. Então aqui ele já vai te dar a opção para te estar testando ou instalando o servidor do Ubuntu. Vai dar um enter aqui, aí ele vai rodar ali os scripts iniciais. Beleza, feito isso daqui, vai cair nessa tela aqui, tela inicial do Ubuntu aí. Tu pode estar indo ali no help, quiser abrir um shell, alguma coisa aqui, pode vir aqui para escolher linguagem ou abrir o shell direto. No caso, se tu quiser sair do shell agora, por exemplo, ou tu dá exit, escreve exit, ou tu dá Ctrl D, beleza? Aí volta para essa tela aqui. Tá escolhendo português, tá me falando que teria que atualizar porque a versão do site não é essa daqui que eu tô usando, é uma antes da versão do site. Eu vou estar atualizando para facilitar aqui, ele já dá essa opção. Vou dar enter aqui, ele vai baixar basicamente a ISO 9. Na verdade, eu acho que ele talvez nem baixe a ISO 9, ele talvez vai baixar somente alguma variação, alguma coisa incremental que tenha na ISO 9 que não tem nessa, e fazer a troca ali. Tanto que ele deu um mini reboot aqui, deu um refresh no serviço e voltou, beleza, tá feito. Ele vai me perguntar aqui qual layout do teclado que eu vou usar português do Brasil. Tu pode mexer aqui se tu quiser, se tu tiver algumas um teclado diferente aí, tem essas várias opções. O meu é esse daqui e vamos seguindo para o dono. Usa setas e o espaço. Aqui tu tem a opção de fazer uma instalação mais, vamos dizer, mais incrementada do Ubuntu ou uma mais limpa. Normalmente a mais limpa quer dizer que ele vai vir com menos coisas, então tu vai ter que rodar mais comandos depois para te deixar ele com pacotes que ele viria normalmente. Isso por um lado é bom, se tu quer fazer um aproveitamento maior do teu software aí, então não instalar coisas que ele instalaria automaticamente, mas vai de ti. Eu não vou estar instalando isso daqui porque depois eu vou ter que rodar muito comando na mão, mas dependendo do caso, se tu for utilizar aí, tu tiver já algo em mente pro teu servidor, tu não quiser que ele instale praticamente nada, que tu não tenha controle ou o mínimo que já vem, é interessante tu marcar essa opção, ele vai trocar, mas eu vou de Ubuntu Server normal. Vamos aqui no Done, aí aqui ele vai entrar em configuração de rede. Como tu vai estar, se tu estiver configurando um servidor ou até um lab, é interessante que aqui tu não utilize DHCP. Então o que tu vai estar fazendo? Tu vai clicar com espaço aqui, vai no IPv4, vai clicar espaço de novo, vai utilizar o manual e aí aqui ele vai te pedir as configurações de rede. O que eu vou estar utilizando? Ele está pedindo aqui subnet, né? Subnet é a sub-rede que eu vou utilizar, então eu vou utilizar a rede essa, 1/24. Essa aqui é a minha rede. Utiliza o endereço, sempre quando é endereço de rede, tu vai utilizar o primeiro endereço que tem. Então não necessariamente é o primeiro válido. O address, que daí vai ser o address que tu vai setar para a máquina virtual ou para o teu servidor em si. Aqui o meu eu vou setar como 99. O gateway, aí tu tem que verificar qual que é o teu gateway. Normalmente o gateway ele é o primeiro endereço válido. Name server, se tu quiser setar algum name server já de arrancada aqui, tu não é obrigado a setar name server, tu pode colocar inclusive o próprio gateway como name server. E search domain, né? Tu não é obrigado a setar isso daqui se tu não quiser. Eu vou setar o próprio gateway. Search domain é só se tu quiser.
Isso daqui tu vai mexer depois, se tu for fazer algumas coisas envolvidas com domínio específico da máquina. Inclusive ele vai te pedir isso daqui. E name server tu vai utilizar ali se tu for fazer alguma configuração adicional, talvez o do Google como backup, ou até colocar o do Google aqui, mas é uma escolha pessoal. Tu pode usar Google, Cloudflare, tem vários servidores de DNS que tu pode utilizar, ou tu joga pro próprio gateway aí que ele vai resolver pra ti. Vamos dar um espaço aqui, aí agora já ficou setado ali. Isso aqui eu não vou estar mexendo, configuração mais granular, não precisa mexer agora. Vamos dar um done. Ele pede um endereço de proxy, eu não tenho endereço de proxy agora, então se tu não tem, pode só dar um espaço aí, ele vai seguir. Basicamente é questão de repositório, né? Então da onde que ele vai puxar para fazer as atualizações aí, já vem setado o próprio repositório do Brasil, do Ubuntu. Há um tempo atrás eu pensava que tu colocar um HTTPS aqui no endereço do Mirror podia ser mais interessante, mas fui dar uma pesquisada, fui atrás, pelo que eu vi nos fóruns, não tem nada que deixe o uso disso crítico, então eu deixo como ele já vem pré-setado aqui, que é HTTP, mas isso vai de ti. Inclusive tu pode mudar o Mirror aqui que tu tá utilizando, tá? Tu pode usar outros, se tu não quiser usar o BR, por exemplo. Eu vou dar um espaço aqui, done. Aí aqui ele vai entrar numa parte de particionamento de disco. Ele vai te dizer pra ti se tu vai querer usar o disco inteiro. Aqui ele já tá te mostrando como é que ele vai setar ali, ó. Até inclusive já tinha uma instalação em cima. Te pergunta se tu quer setar o disco como parte de um grupo LVE. Isso daqui vai te permitir depois tu fazer uma encriptação com Lux. Vai de ti, se tu vai querer encriptar disco, não vai querer encriptar disco, eu não vou encriptar nada agora. E se tu quer mexer com custom, aí tu vai ter que fazer o particionamento na mão. Eu vou usar todo, né? Nesse caso aqui, mas é interessante que tu já tenha o projeto do que tu vai fazer ali. Então, por exemplo, tu já saber quantos gigas tu tem de armazenamento, se tu vai fazer RAID, né? Como é que tu vai particionar ali teu armazenamento do servidor, né? O teu storage. Mas aqui vamos usar direto, vai ter que fazer um sumário do que ele vai fazer, né? O que vai setar onde e o que. Então o barra aqui tá com 10 GB, vai ser um ext4, tem o barra boot aqui com 1.750 GB, né? E mais algumas outras coisas aqui que ele vai te mostrando aqui, mas no fim vai fechar os 15 GB. Como já tinha arquivos setados nessa máquina virtual, ele vai me perguntar se realmente eu vou querer destruir. Ele vai fazer aí a formatação e vai começar a instalação, né? Que vai resultar numa perda de dados. Então aqui tu vê se tu vai querer destruir de verdade, e se tu quiser continuar com isso daqui, tu dá o espaço. Configuração de perfil. O teu nome aqui é mais para consta, se tu quiser. Aí server name, esse talvez importe. Então eu vou colocar aqui área 78, nome projeto vídeo, e aí ele vai me pedir uma senha, né? De preferência uma senha que tu não esqueça. As melhores recomendações são 20 caracteres. Se tu quiser deixar ela mais complexa ainda, tu utiliza aí caracteres especiais e números. Que basicamente vai ficar aqui o arroba, né? Vai ficar o projeto vídeo arroba área 78, que é o meu usuário. Ele vai me perguntar aqui sobre o Ubuntu Pro, se eu vou ter interesse. O Ubuntu Pro seria ali a ideia de updates de segurança, né? Então, para quem tem um servidor é interessante ver isso daí. Isso daqui dá para te ativar depois, se tu quiser. Mas tu pode dar uma lida aqui, inclusive, ele vai te explicar bem certinho as common vulnerabilities ali. E toda a situação, né? Lá, por exemplo, ele fala muito ali do SIS, é mais para a parte de hardening, para a parte de segurança mesmo. E garantir aí um maior suporte do teu Linux, né? Como ele está dizendo, até 2034. Eu vou dar skip por agora, porque é um laboratório e tal, mas se tu estiver setando, pensa bem aí para habilitar. Mas como ele está dizendo ali embaixo, tu pode habilitar depois. Muito importante, SSH, espaço aqui para aceitar. Se tu tiver alguma chave SSH, tu pode importar ela ou do GitHub ou do Launchpad, porque ela é a chave pública que tu estaria importando no caso, e aí poderia desmarcar a opção de permitir a autenticação por senha. Então, como aqui não tem nenhuma chave, eu não vou puxar a chave de GitHub, nada. Inclusive, eu tenho um shorts onde eu mostro como tu gerar essa chave, mas daí tu colocaria ela no GitHub, o Linux puxaria para ti, né, o Ubuntu, tu poderia desabilitar lá a senha. Falou que não achou nenhum driver de terceiro, vamos seguir. Aqui ele te oferece mais alguns serviços que tu pode instalar, então vamos supor a AWS CLI aqui, que é para ti o gerenciamento da cloud da AWS por linha de comando, né? Ele já te oferece isso, que é através de Snap, por exemplo aqui, ó, Kubernetes. Todos esses daqui possivelmente tem uma boa aplicação aí para muitas áreas. No caso eu não vou estar instalando nenhum. Então vamos dar
espaço aqui, aí ele começa a instalação, ele vai te mostrando esse log aqui, tu pode ir mexendo, inclusive tu pode ir aqui, de novo, como eu disse, pro shell, se tu precisar ir, ver aqui about, ajuda no acesso SSH, ou ver o log full aqui, né? Dá o espaço aqui e anda com as setas e usa o ESC no máximo para alguma coisa. Agora é aguardar até que o Linux aí esteja pronto. Beleza? Então, gurizada, tá instalado aqui o servidor Ubuntu. O 24.04.3 ele instalou, mesmo eu tendo utilizado lá para dar update, ele instalou o ponto 3 ainda. Tenta sempre pegar a ISO mais atualizado do site. O nosso usuário que a gente criou nas etapas anteriores, sim, igual que a gente criou lá, e tá logado. Então, a partir de agora, a gente se encontra logado no servidor, esse é o nosso usuário. Aí comandos Linux normal, né? LL, quer dar um CD barra aqui, tá aí o servidor Linux atualizado, tudo. E tudo que tu for fazer agora, tu roda por aqui. A maioria das coisas tu vai rodar por basicamente essa linha de comando aqui, parte de servidor, de infraestrutura, web server. Na sequência, vou estar realizando talvez alguns outros vídeos aí sobre SSH, conexão remota, troca de senha do root, permissionamento, né? Então quando a gente dá um LL ali, a gente pode ver que tem todas aquelas letras ali, RWX. Então tudo isso tem permissionamento. Por que repete o root, né? Então tem os grupos, por que existem esses arquivos aqui, o que é cada um. Se tu gostou do vídeo, deixa um like. Se tiver alguma dúvida, comenta aí pra gente ir interagindo e falamos na sequência.